Tá. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma rápida evolução da história ecológica da Terra para demonstrar que, no último instante dessa história, que eu vou transformar esses 4,5 bilhões de anos do planeta num único ano, onde a Terra nasce no dia 1º de janeiro e aparece a humanidade no último segundo do dia 31 de dezembro. Como aquele convidado que chega de última hora e só provoca confusão no espaço, né? Somos nós. Na segunda, isso mais para mostrar um pouco a fragilidade, não só do planeta, como, de certa forma, o nosso papel como seres dominantes e que tem, de certa forma, acham que tem, né, o controle do planeta nas mãos, mas não tem. Na segunda parte da apresentação, eu vou falar um pouco sobre a ciência das mudanças climáticas. Tá? Ou seja, o que o IPCC e a comunidade científica têm falado sobre as mudanças climáticas, as hipóteses e as comprovações. E no terceiro momento, eu vou falar um pouco sobre o clima do ponto de vista teórico da geografia, como é que nós, geógrafos, principalmente aqueles que optaram por trabalhar com a climatologia, né, quais são os principais aspectos que estão por trás do discurso das mudanças climáticas. Tá? Então vamos lá. Bom, isso é o que eu acabei de dizer. Eu chamei essa segunda parte do estudo do clima como construção social. Aqui. Bom, todos vocês sabem que o nosso planeta, assim como todos os demais, em algum momento do processo de formação do universo, o nosso planeta chegou naquele lugar certinho, naquela distância do Sol, com aqueles movimentos de rotação, de translação, e por isso houve a possibilidade de existir vida. Né? E a partir daí, nesses 4,5 bilhões de anos, a Terra passou por inúmeras transformações, passou por várias crises que em vários momentos praticamente eliminariam, poderiam ter eliminado a possibilidade de vida no planeta, mas isso não acabou acontecendo. E nós estamos hoje num planeta que está sendo espoliado, que está sendo a gente vai se aposentando, vai ter um lapso de memória, né? Mas não é Alzheimer ainda não, é só senilidade mesmo. O excesso de exploração de recursos pelo modo de produção, né? O meu velho pai, que não era comunista, mas ele dizia assim: filho, você sabe o que é o sistema capitalista? É o seguinte, é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. Nós produzimos muito mais do que produzimos e, ao mesmo tempo, produzimos muito mais pobreza do que seria o desejável pelos recursos que o planeta tem. Mas, de qualquer maneira, o planeta vem sobrevivendo e eu não estou conseguindo mudar aqui. Não sei o que acontece. Não vai. Será que é o pano aqui? Ah, sim, agora sim, obrigado. Tá. Então, se nós considerarmos, né, que essa história da Terra, nesses 4,5 bilhões de anos, considerarmos que a humanidade começou efetivamente a provocar enormes transformações nos últimos 150 anos, ou quando a segunda revolução industrial chega no seu ápice, né, nós estamos aqui há muito pouco tempo. Então, uma das estratégias didáticas de a gente tentar compreender o papel da humanidade e da civilização dentro da história ecológica do planeta seria colocar a história da Terra em um ano, para facilitar a compreensão desse largo período geológico. Então, colocando a história da Terra em um ano, os 4,5 bilhões de anos em um ano, significa isso, né? Um segundo são 140 anos. Ou seja, nós chegamos ao planeta no último segundo, dia 31 de dezembro. Então, eu vou falar muito rapidamente disso, só para contextualizar. Então, em janeiro, dia 1º de janeiro, uma mistura de gases forma o planeta Terra. Né? A crosta terrestre ainda quente, expele gases, é muita atividade vulcânica, é muita atividade do núcleo, a formação do núcleo, a crosta ainda começa a estar se formando, e tudo isso acontece apenas no mês de janeiro. No mês de fevereiro, tempestades eletromagnéticas começam a formar o que seria uma atmosfera primitiva. Né? E exatamente no final de fevereiro, as primeiras moléculas começam a surgir no planeta, ou seja, os primeiros sinais de vida, moléculas muito parecidas com essas que têm se encontrado em Marte. Né? Nasce a célula-mãe, que é o nosso antepassado mais comum, e daí começa a epopeia da vida no planeta.
No mês de abril, nós passamos pela nossa primeira crise global, porque os alimentos desses primeiros seres biológicos se exaurem e a vida é colocada em risco. Mas, por outras razões, consegue sobreviver e daí ela deriva em células procariontes e elas conseguem então se reproduzir e a vida continua no planeta. Somente em maio é que nós conseguimos fazer o processo de fotossíntese e aprendemos a obter energia, e de energia podemos obter alimentos. E os primeiros processos de vida começam a se espalhar pelo planeta. Mas não esqueçam que, na verdade, as primeiras formas de vida no planeta estavam todas na água. Não? Isso é um aspecto importante, porque nós só vamos sair da água muito tempo depois. Em julho, a atmosfera passa a enriquecer-se de oxigênio, porque até então a atmosfera era extremamente tóxica, por isso que não podia haver vida fora dos mares. Né? Então a atmosfera se forma, introduzindo os organismos unicelulares, obtendo toda essa quantidade de fotossíntese, e no final de julho nós aprendemos a respirar. Ou seja, o oxigênio começa a fazer parte do nosso metabolismo. E há 2 bilhões de anos criam-se as condições para organismos vivos mais complexos. Em setembro, nós aprendemos a fazer sexo, porque foi a primeira ocasião em que os organismos começam a se reproduzir a partir de material genético de 2 seres, e não mais, né, como era antes, que era a divisão unicelular, a divisão de células. Isso foi uma revolução, né, porque faz com que a junção de 2 materiais genéticos fortalecesse a vida. Em novembro, nós aprendemos a nadar. Nós passamos agora a não ser mais seres autóctones e passamos a nos movimentar nesse meio líquido, que são os oceanos. Os oceanos ainda primitivos, né? Cheios de materiais tóxicos, mas a vida começa a derivar. Em novembro, nós saímos dos oceanos, faz pouquíssimo tempo. Em novembro nós saímos dos oceanos e começamos a ganhar o ar e a terra. É aí que começam a se desenvolver os grandes invertebrados, os insetos começam a polinizar, começam a surgir derivados de plantas, que começam as samambaias, aquelas mais antigas, e começa um enorme processo de biodiversidade. Então, no dia 7 de dezembro, os répteis começam a se desenvolver rapidamente. Mas no dia 13, os dinossauros dominam a Terra e começam aquele período todo que nós já conhecemos, né, da época dos dinossauros, os grandes vertebrados que dominam o planeta, e no meio desses vertebrados, uns bichinhos muito espertinhos, mas um pouco frágeis, que são os mamíferos, vivem dos restos desses grandes vertebrados. Quando vem a grande catástrofe da explosão da Terra, colisão com o meteoro, né, que cria uma enorme crise global, uma mudança climática enorme, provoca a extinção dos dinossauros, porque o alimento deles desaparece, e com a extinção dos dinossauros, os mamíferos têm a oportunidade de conquistar a Terra e de dominar as regiões. Com isso, os mamíferos começam então a se desenvolver, e daí nasce o nosso ancestral mais antigo, há 20 milhões de anos, ou seja, no dia 30 de dezembro, que é o Dryopithecus, que começa a pular de galho em galho nas florestas da África. No final da tarde do dia 31 de dezembro, surge nosso ancestral mais antigo, o Australopithecus. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí tem toda a longa evolução do homem, né? Do Homo habilis, depois do Homo erectus, até chegar ao homem de Neandertal, os cromagnons que já começaram a fazer pichações e desenhos nas cavernas, principalmente da Europa. Faltando 45 segundos para o presente, houve a Revolução Agrícola. Ela provoca um enorme aumento da população pelos excessos de alimentos. Tem 10 milhões para centenas de milhões, em 5 mil anos. Quer dizer, nós tivemos que esperar 5 mil anos para a população do planeta subir de 10 para 100 milhões. Faltando 35 segundos, os sumérios inventam a roda, aumentam o comércio, mas já começa o desmatamento, começa a transformar a superfície da Terra. Quando nós aprendemos a fazer a fundição de metal, nós destruímos florestas inteiras, principalmente
principalmente na região do Oriente Médio, na região da Turquia, na região da Europa, onde o Império Romano também se expandiu. Então, de certa forma, já começamos a degradar o ambiente desde essa época. Faltando 3 segundos para o presente, a desertificação dos solos leva à fome. A falta de higiene leva à peste, que dizima quase 1/3 de toda a população mundial naquele período. Estou falando do século XIII, XIV e XV. Né? E faltando apenas 2 segundos para o presente, Newton e Galileu dão um impulso duradouro à revolução técnica e científica. Dão as bases para que mais tarde as técnicas evoluam e seja possível acontecer a revolução industrial. E hoje, quer dizer, agora faltando apenas 1 segundo para o presente, é onde nós estamos, né, nesse período, a agricultura é revolucionada com a descoberta dos fertilizantes, vem novas técnicas que detonam a expansão e a diversificação das tecnologias, chegam as fábricas, a motorização, a eletrificação, a automação e a informática. Tudo isso nesse último segundo. E, obviamente, tudo isso levando a uma enorme concentração de riqueza, um enorme aumento da pobreza, a produção de massa e a sociedade de consumo. Tudo isso no último segundo desses 365 dias por ano. Quer dizer, a humanidade está aqui há pouquíssimo tempo. Então, eu sempre fico arrepiado quando as pessoas dizem assim: precisamos salvar o planeta. É uma coisa das mais imbecis que eu já ouvi na minha vida. Primeiro, salvar não é um termo científico. Salvar está no domínio da religião. E segundo, a Terra não precisa ser salva de nada nem de ninguém. Pelo contrário, a Terra continuará existindo independentemente do que nós fizermos. Nós temos que preservar a espécie humana, preservar a sociedade, preservar a civilização. Não é o planeta não precisa da gente. Aliás, quando falamos em clima, é sempre importante nós partirmos da premissa de que, 1, o clima sempre mudou. 2, o clima está mudando. 3, o clima continuará a mudar. Porque essa é a sua natureza. A natureza física do clima é a mudança, é o seu caráter genético. Então, a mudança climática não é um assunto novo. Quando a José falou que a gente se encontrou na USP, lá no começo dos anos 80, e eu fazia a faculdade no final dos anos 70, você sabe o que nós aprendíamos nas disciplinas de climatologia? Que nós estávamos mergulhando na nova era glacial. Estou falando de 40 anos atrás. Se você ia na biblioteca, todos os livros de climatologia falavam da nova era glacial, da pequena idade do gelo. Eram livros falando sobre as nevascas de Nova York, sobre a crise alimentar da ex-União Soviética, por causa do frio. E os paleoclimatólogos diziam isso: nós estamos no final do período do aquecimento do Holoceno e vamos mergulhar na nova era glacial. Isso é verdade, nós vamos mesmo. Só que ela pode acontecer daqui a 500 anos ou daqui a 1000 anos. E esse aquecimento que estamos passando agora pode fazer com que a gente não chegue até lá. Mas, do ponto de vista da história climática da Terra, nós estamos no final do período interglacial. Eu vou voltar a falar disso depois. Então, isso é para mostrar que nós chegamos há muito pouco tempo no planeta e chegamos numa época que o planeta, por todas as suas características físicas e biológicas, estava no auge da sua entropia negativa, criando paisagens as mais derivadas, as mais variadas. Esse processo de entropia criou as florestas, as savanas, os cerrados, os manguezais, criou as florestas temperadas, os pinheirais, os carvalhais e assim por diante. A história da Terra foi de heterogeneidade. Depois que criou-se a atmosfera e as plantas começaram a se diversificar na superfície, nós passamos por centenas de milhões de anos com a Terra produzindo diversidade. E nesses últimos 100 anos, quando o homem começa a dominar o planeta do ponto de vista da conquista do território, nós invertemos esse processo de entropia para um processo de entropia negativa, criando homogeneidade nas paisagens. Nós estamos destruindo a biodiversidade e construindo homogeneidades. Essas 3 imagens, se eu colocasse o nome, poderia ser em qualquer lugar. Mato Grosso, Indiana, nos Estados Unidos, em Pradesh, na Índia, o processo de produção da soja é o mesmo. Sementes muito semelhantes, processo de produção semelhante, processo de colheita semelhante. Nós estamos unificando as paisagens. Eu não chego a dizer aquilo que nós dizia dos não lugares, né? Como aeroportos, como shopping center, mas hoje o agronegócio, uma grande atividade agrícola do planeta, é quase um não lugar. Bom,
contexto das mudanças climáticas. Todos nós sabemos que esse tema surge pela primeira vez no encontro de Roma, da ONU, em 1968. Mas é em 1972, no encontro de Estocolmo, que o assunto mudanças climáticas teve um papel mais significativo nas discussões, tanto de cientistas como de representantes dos estados nacionais, porque já se havia verificado que o clima da Terra estava se modificando. Na verdade, não é que o clima estava se modificando, porque ele sempre se modificou, mas com a expansão do sistema capitalista, com a reconstrução da Europa numa pós-guerra, e com a necessidade do sistema econômico ter uma garantia de como é o clima, qual clima nós queremos, porque se trata disso, né? O clima é irregular e variável, e nós temos a expectativa de que o clima se comporte como a gente quer. Mas o clima não se comporta como a gente quer. O clima se comporta de acordo com a sua própria lógica, que é, ao mesmo tempo, ordenada fisicamente, mas caótica do ponto de vista da temporalidade. Então, nesse evento de Estocolmo, começou-se a se preocupar com essa questão do clima, porque havia se verificado que a quantidade de gases do efeito estufa, CO2, enxofre, estavam começando a provocar na atmosfera uma mudança de padrão. E que isso poderia levar a um aumento de eventos extremos e de situações que ia colocar em xeque não só a sociedade como um todo, mas o próprio sistema econômico. Tá? Ou seja, em áreas agrícolas onde se tinha uma expectativa de chuva X ou Y, não estava mais acontecendo. Ou o aquecimento em áreas urbanas, em que, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, verões longos, com zonas com vagas de calor tremenda, estavam levando à doença e à morte de determinados setores da sociedade, principalmente os mais idosos. Então esse foi o mote que levou à discussão naquele momento. Mas o assunto é complexo, é muito complexo. Por quê? Primeiro é pelo nome, mudança climática. Entre uma parte dos cientistas, paleoclimatólogos, geólogos, quaternaristas, o termo mudança climática se refere apenas às mudanças do clima da Terra ao longo das eras geológicas. São as grandes mudanças climáticas que acontecem a cada 20, 40 e 100 mil anos, que levam a Terra para um período de glaciação, ou um período interglacial, período de pequenidade do gelo, ou um pequeno período de longo verão. Não pode se referir a dias, semanas, meses ou anos. Isso é variabilidade. O que acontece ao longo das décadas, quando nós temos um período mais chuvoso, períodos mais secos, ao longo de 7, 8, 10 anos, provocado por El Niño, Laninha, ou pela oscilação decadal do Pacífico, ou por outros desses mecanismos, isso é variabilidade. Não tem nada a ver com mudança. A mudança é controlada por aspectos astronômicos. E a variabilidade tem a ver com a relação atmosfera-superfície. E também é influenciada por alguns fatores, como o vulcanismo, como a atividade das manchas solares, assim por diante. E nós temos o nosso clima do cotidiano, que é o que o professor Carlos Augusto chamava de ritmo climático. É aquele que acompanha a nossa vida cotidiana, por dias, semanas ou meses. Se nós não tratarmos a escala de maneira correta, nós confundimos processos. E processos que não podem ser explicados pelos mesmos elementos, pelas mesmas forçantes. Então, a mudança climática que hoje se explica nos fóruns internacionais, do qual o IPCC é o porta-voz maior, mostra o seguinte: o que está mudando no planeta é o albedo planetário. Então a gente sabe que o que controla o clima é a relação Sol-Terra. O Sol é a nossa grande fonte de energia, e é essa energia que movimenta a atmosfera, que aquece os oceanos, a superfície da Terra. Então esse balanço de energia é fundamental para garantir um clima ótimo. Acontece que o Sol também não fica quietinho no canto dele. O Sol produz manchas e explosões solares que afetam profundamente o nosso planeta. Tem períodos em que a quantidade de manchas solares aumenta, outros que ela diminui. E que isso está na base de algumas variações do clima da Terra, mas que acontecem em décadas. Não tem nada a ver com mudança climática também. Então esse albedo é que está sendo colocado em xeque. Por quê? Porque o albedo é controlado pela entrada de energia e a saída de energia, ondas curtas e ondas longas. Quando essa atmosfera passa a ser modificada, a sua composição química começa a ser modificada,
a quantidade de energia que entra pode ser menor ou maior. E a quantidade de energia armazenada e que volta para a atmosfera pode ser maior ou menor. E isso provoca mudança. Então, a quantidade de material particulado, a quantidade de CO2, de gases de efeito estufa, que está sendo lançado para a atmosfera pela atividade humana, principalmente pela queima de combustível fóssil, pelo desmatamento das áreas florestais, entre outros, está fazendo com que o calor que entre não saia. A Terra armazena esse calor e ele não sai mais. É como se houvesse uma cúpula protegendo, né, o planeta. É muito parecido com o carro, né? Todos nós, se eu da velha guarda, que a gente começou a namorar dentro de carro, sempre emprestado, porque a gente não tinha dinheiro, né? E aí você fechava o vidro, né? E começava a namorar. E aí passando o vidro, né? Por quê? Porque o calor interno do carro vai se aquecendo. O calor de fora entra no carro. Mas o vidro funciona como essa capa da atmosfera que não permite que esse calor saia. E aí o que tem acontecido? Uma inversão térmica que gera inércia térmica. E essa inércia térmica produz o aquecimento global. Isso é o discurso do IPCC. Mas ele não é único, só que ele não chega até a gente pelos mesmos canais. Vocês sabem da mídia, né? A mídia dominante. Mas existem muitos estudos de cientistas muito qualificados, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, que dizem o seguinte: olha, mais eficiente do que o CO2 para segurar o calor da atmosfera, na baixa atmosfera, é o vapor d'água. O vapor d'água é tão eficiente para armazenar o calor do que o CO2. Então pode ser que esse aquecimento não seja explicado somente pelo CO2, que acontece, mas não somente por ele, mas pelo aquecimento natural do planeta, porque nós estamos no interglacial, estamos no período de aquecimento. Então pode ser que o próprio aquecimento natural do planeta, fazendo com que haja mais evaporação de água nos oceanos, aumentando a quantidade de vapor na atmosfera, ele provoque o aumento de temperatura. Nós não sabemos. Esses cientistas falam as coisas com tanta segurança que a gente acredita em tudo, mas há muitas incertezas. E o nosso papel na academia é exatamente colocar o dedo na ferida das incertezas. Afinal, quanto desse calor é antrópico, pelos gases, pelo efeito estufa, pelas mudanças no território, etc., e o quanto desse calor é natural? Ou seja, caso a humanidade não estivesse presente no planeta, qual seria o aquecimento natural que a gente estaria experimentando? Não sabemos. Agora, isso é fundamental, porque se nós chegamos à conclusão de que, olha, 70% do aquecimento é antrópico, 30% é natural. Então nós temos que fazer muitas coisas para mudar a matriz energética, mudar a forma como que nós lidamos com o território e assim por diante. Se o resultado for 70% é natural, 30% é antrópico, não tem muito o que fazer. Não tem como lutar contra as forças astronômicas que levam o planeta ao aquecimento. O que nós temos que fazer é tentar nos protegermos ao máximo desse calor. Mudando o material construtivo das residências, mudando a matriz energética, mudando o nosso modo de consumo e por aí vai. Só que isso não é discutido. Bom, as principais causas naturais das mudanças climáticas é o que nós chamamos de ciclo de Milankovitch. Foi o primeiro cientista que mostrou por que a Terra, de tempos em tempos, é jogada, mergulhada numa grande era glacial e depois no período interglacial. Isso é explicado por 3 movimentos da Terra. O primeiro deles nós chamamos de excentricidade da órbita terrestre, que todos nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Só que esse movimento em torno do Sol, ele passa de um movimento quase circular, um movimento elíptico. Então, quando o movimento é mais circular, nós temos climas mais equilibrados no hemisfério norte e no hemisfério sul, menos troca de energia. E quando a Terra gira de uma maneira mais elíptica, naqueles 2 momentos em que a Terra está mais distante do Sol e os 2 que ele está mais próximos, provoca alteração da quantidade de modas de energia e mergulha a Terra no período mais quente e no período mais frio. E esse movimento acontece a cada mais ou menos 100 mil anos. Não é à toa que no período quaternário, que é o último 1 milhão de anos, nós tivemos 12 grandes glaciações. Praticamente há 90 e poucos mil anos. Então, a cada 100 mil anos, a Terra é mergulhada numa era glacial tremenda. Mas tem um outro movimento que ajuda a explicar isso, que acontece a cada 45 mil anos, que é o que nós chamamos de variação da obliquidade da eclíptica. Ou seja,
Todos nós sabemos que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e que esse eixo é inclinado. E a gente acha que ele é fixo, não é. A cada 40 mil anos, a Terra inclina um pouco mais, chega até quase 24 graus e meio, depois ela volta e fica inclinada em 21 graus, ou seja, existem quase 3 graus de diferença. Isso não é pouca coisa. Isso é como se o trópico, em vez de passar em São Paulo, passasse em Curitiba. São mais de 500 quilômetros de faixa da Terra ao norte e ao sul, que se tropicaliza ou que se tempera, ou fica mais temperado, dependendo do momento. Então a quantidade de energia que modifica-se em função disso é grande. E o último, é o que nós chamamos de precessão dos equinócios, é que a Terra gira sobre o seu próprio eixo, mas ela também bamboleia. Então a cada período de mais ou menos 20 mil anos, né, a Terra que estava assim em relação ao Sol passa a ficar assim. Ou seja, a cada 10 mil anos, o nosso verão é em julho. Depois de 10 mil anos, o nosso verão é em janeiro. Então existe uma variação que é lenta, mas que é perceptível, porque a cada 800 anos é como se mudasse uma estação do ano, ela fosse antecipada ou atrasada. Por exemplo, com dados de São Paulo, de 140 anos, nós pudemos observar como o verão está indo para frente. Porque antigamente o verão, que é muito mais quente e chuvoso, era novembro, dezembro e janeiro. Na década de 30, 40 do século passado, ele passou a ser dezembro, janeiro e fevereiro. E nos últimos 10, 15 anos, o período mais quente e chuvoso de São Paulo já é janeiro, fevereiro e março. Ou seja, esse deslocamento das estações tem a ver com o movimento da precessão dos equinócios. A cada 100 mil anos, esses três movimentos se juntam e acontecem simultaneamente, que é quando acontecem as glaciações mais profundas. Então vocês percebem que durante 100 mil anos, 80 mil anos a Terra é mergulhada em era glacial. Então a história do clima da Terra é uma história do frio, uma história do gelo. E só 20 mil anos a Terra está dentro de climas mais quentes, o interglacial. E foi exatamente quando começou o interglacial último, há cerca de 18 mil anos, é que a humanidade começou a se espalhar por todo o planeta. Aqui. Então, o IPCC nos mostra o seguinte: nesses últimos 140 anos, nós temos aqui nos continentes desvios negativos até a década de 20, oscilação entre o vermelho e o azul. Esse gráfico está mostrando os desvios da temperatura de cada ano em relação à média do período. Tá? Então, a temperatura média do planeta está em torno de 15 graus e meio, mais ou menos. Então, no final do século XIX, no começo do século XX, estava mais frio do que agora. Entre a década de 40 e a década de 80 ficou oscilando, ora um pouco mais quente, ora um pouco mais frio, mas a partir de 1990, principalmente dos anos 2000, né, os desvios quentes é o que prevaleceram nos continentes. Nos oceanos também foi mais ou menos parecido, só que com valores menores. Está vendo que aqui embaixo nos continentes as variações chegaram até 2 graus acima da média, enquanto que nos oceanos 1 grau. E a média dos dois, é que está vendo lá em cima, é um pouco mais de 1 grau. Porque, claro, vocês sabem que 3/5 da superfície do planeta, na verdade, é o oceano. Né? Então, é eles que controlam mesmo grande parte do clima da Terra. Agora, isso tem uma série de problemas, esses dados. Uma série de problemas. Primeiro, como é que a gente mede a temperatura? Termômetro. Certo? Aonde estão os termômetros? Bom, as estações meteorológicas. Aonde estão as estações meteorológicas? 90% delas estão em áreas urbanas. Como a de Presidente Prudente. Quando ela foi instalada nos anos 60, ela estava na periferia da cidade. Ela estava medindo a zona rural. Hoje, ela está no centro da cidade. Ela está medindo temperatura urbana. Só que a temperatura urbana, ela aquece a atmosfera urbana e esse aquecimento não sai da cidade. Está aprisionado no que nós chamamos de boundary layer climate, né? É a camada limite urbano. Se você sair 10 km da cidade, aquele calor da cidade não está lá. Então nós podemos dizer que aquela temperatura represente uma área de centenas de quilômetros quadrados. Isso não é verdade. Ela está medindo aquele lugar. Bom, daí vieram as imagens de satélite. E elas puderam agora nos ajudar a pegar a temperatura dos lugares onde não havia estação meteorológica. E é muito nítido.
Você tem uma árvore, corta a árvore por uma casa, já criou aumento de temperatura local. Não precisa ir nem tão longe. Então é óbvio que aonde o homem está e aonde ele está mudando a característica da superfície da Terra, está gerando aumento de temperatura. Agora, qual é a relação do clima local para o regional e do clima regional para o global? É isso que não está totalmente bem definido ainda. Uma vez que são os oceanos que controlam o clima global. Então, o professor Monteiro já dizia isso. O homem modifica radicalmente o clima nas escalas locais. É a escala do urbano, é a escala das grandes zonas agrícolas, etc. O homem interfere nos climas na escala regional. O clima do Cerrado, o clima da Caatinga, etc. Mas em escala global, ainda não há evidências que nós tenhamos essa capacidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora vamos ver um pouco o que significa isso. Esse aumento de temperatura desses últimos 50 anos, se você pegar os últimos 20 mil anos do planeta, é isso aqui, ó. Nós já tivemos outros períodos mais quentes, e aqui foi o final da glaciação, né? A última glaciação acabou aqui há 18 mil anos, ainda demorou alguns milhares de anos para a criosfera se derreter, os oceanos se aquecerem, é o normal. E nós estamos agora no final desse período quente, com esse pico de aquecimento que está aqui, e que ele é grave não porque ele é maior do que o ótimo do Holoceno, ele não é maior do que o período quente medieval. O período quente medieval, que aconteceu nos séculos XIII e XIV, até perto do século XV, foi responsável, por exemplo, para os vikings conseguirem cruzar o Atlântico Norte e colonizar a Groenlândia. Chegaram ao Canadá. Quando veio o resfriamento no final do século XVIII e século XIX principalmente, os icebergs que corriam pelo Mar do Norte e o Atlântico Norte impossibilitaram os vikings, os noruegueses, né? Agora não os vikings, de continuarem ocupando a Groenlândia. Hoje nós encontramos vestígios de várias vilas na Groenlândia que foram produzidas, né? Instaladas no século XIV e XV, que desapareceram por causa do frio que voltou. E agora a Groenlândia está derretendo novamente. Então esse processo ele é muito mais natural do que a gente imagina, independentemente de ser o homem ou de ser a natureza. Qual é o grande diferencial aí? É que hoje nós somos quase 7 bilhões de pessoas, nós ocupamos todos os cantos da Terra, nós estamos vivendo nas áreas de mangue extraídos, vivemos nos fundo de vale aterrados, vivemos nas encostas desmatadas. Nós estamos vivendo em áreas vulneráveis. E é óbvio que aumenta a nossa vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade é clima? Ou a vulnerabilidade são da forma com que o território está sendo produzido? E as condições de vida das populações que são obrigadas a viver nesses territórios? Esse é um gráfico que mostra esses últimos 5 mil anos. Né? Vocês estão vendo que a temperatura chegou muito mais alta do que hoje em vários períodos anteriores e mais fria em outros. E isso é provocado não só por aqueles movimentos que eu falei, mas também por questões de variabilidade climática, atividade vulcânica, por exemplo. Tem estudiosos da geologia que mostraram que os 3 últimos grandes vulcões que entraram em erupção no planeta nos últimos 30 anos, Pinatubo, El Chichón no México, esqueci o outro, terceiro, enfim, foram as 3 últimas atividades vulcânicas que lançaram material piroclástico. Não é qualquer vulcão que lança material piroclástico, então por isso que aqueles vulcões do Havaí provocam muito menos danos na atmosfera do que esses outros. Esses 3 vulcões, em 30 anos, lançaram para a atmosfera mais material particulado e gás de efeito estufa do que tudo que a humanidade produziu desde a última Revolução Industrial. Só que de maneira diferente, né? O vulcanismo é como se fosse assim, um tapa, né? Pá, explode e joga tudo. E aí a atmosfera vai absorvendo isso. Uma parte disso depois cai para a superfície, é até bom para fertilizar solos, etc. Enquanto que a atividade humana não. Ela é lenta e gradual, aumentando lentamente, gradualmente, mas aumentando. Eu acho que eu esqueci
Aqui nós temos aquilo que eu tinha falado, né? A relação entre o CO2 e a temperatura é inequívoca. Aumenta CO2 e aumenta a temperatura. Isso ninguém pode discutir. Isso é um fato científico. Assim como também é um fato científico, a relação entre temperatura e atividade solar. Toda vez que aumenta a quantidade de manchas solares, de explosões eletromagnéticas, existe aumento da temperatura. Quando elas diminuem, diminui a temperatura. Então, vocês estão vendo que há uma semelhança na curva entre atividade solar e temperatura. É mais um elemento que ajuda a explicar. E o Sol, nós sabemos que é uma estrela decadente, né? O Sol está muito mais próximo do seu fim do que do seu auge. Então o Sol tem aumentado cada vez mais a quantidade de explosões eletromagnéticas fruto desse seu envelhecimento. Eu vou citar um outro exemplo, que foi o Pinatubo de 90 a 91. Esse, para mim, ele é muito simbólico. Por quê? Porque em 1992, nós que fizemos o evento da AGB em Presidente Prudente. Não sei se alguém aqui estava lá. A Alexandrina estava lá, com certeza. Você estava em Presidente Prudente em 92? Não? Porque eu não pude ir. Tá bom. Mas eu lembro perfeitamente de 92. Eu vou explicar o que aconteceu. Em 1992 fizemos o evento da AGB Presidente Prudente. Os nossos amigos que não entendem de clima, Tomás, Bernardo, falaram: não, pessoal, vem para Prudente, é julho, mas aqui não faz frio, aqui é um inverno, é um verão eterno. Prudente só tem duas estações, um imenso verão e um pequeno inferno, que é o período mais quente ainda do que o quente. Então foram todos os nossos colegas do Nordeste, do Amazonas, do Mato Grosso, todo mundo de chinelo de dedo, bermuda e camiseta. E nós chegamos a ter, em Presidente Prudente, esse gráfico é Presidente Prudente, em julho de 92, temperaturas abaixo de 17 graus, onde a noite chegou a 8 graus. Eu não vi o evento. Eu fui da comissão que foi recolher agasalho tudo até canto para levar para o pessoal que estava no ginásio de esportes. Estava todo mundo morrendo de frio, fazendo fogueirinha, que lá ainda podia dar merda, tem um monte de fogueirinha no ambiente fechado. E isso me intrigou como um climatólogo. O que foi esse episódio tão frio em 92? E aí, com uma colega astrofísica, lá de Prudente, ela falou: olha, pode ter relação com o Pinatubo. Porque quando você tem uma erupção vulcânica como o Pinatubo, que fica na região tropical, todo o material piroclástico é alçado a mais de 10, 15 mil metros de altura e depois ele é absorvido pelas correntes de vento da circulação meridiana e ele fica no cinturão tropical. E realmente, olha só, o que vocês estão vendo em preto é a normal climatológica de Presidente Prudente. E o que está em pontilhado foi a temperatura verificada na realidade. Então, o Pinatubo ele entrou em erupção de 90 e 91 e no inverno de 92 ele provocou uma diferença de quase 4 graus a menos no inverno. Mas depois de 1 e 2 anos ele provocou 3 graus a mais. Por quê? Porque o material particulado cobre a entrada da radiação solar, bloqueia. Mas em compensação, aquilo que já estava aqui dentro ele não sai. Olha a contradição, né? Então nós ficamos 1 a 2 anos com invernos muito frios e depois no terceiro e quarto ano com verões muito quentes. Isso entre os vulcanólogos, o pessoal que estuda clima e vulcão, é clássico isso, não é nenhuma novidade. Mas para nós, da geografia que ainda não sabíamos disso, foi muito interessante perceber essa variação. Então isso também provoca aumento de temperatura, atividade vulcânica. E a atividade vulcânica, na verdade, ela traz muito mais frio do que calor. E o século XX, e agora o começo do século XXI, tem sido muito pobre em atividade vulcânica perto do século XIX. Então, esse é outro elemento que está na variabilidade do clima. Por fim, atividade solar. Como eu já falei, né? Esse gráfico de cima mostra a quantidade de manchas solares, ao mesmo tempo com a temperatura. E vocês veem que há uma relação muito próxima entre a mancha solar e a temperatura. E vocês estão vendo que o mínimo de Maunder, que foi o período de baixa quantidade de manchas solares, foi um período frio. E quando aumentou a quantidade de manchas solares, aumenta a temperatura. Nós estamos, então, num período com pouca atividade vulcânica, portanto, aumenta a temperatura. Com muita atividade solar, aumenta a temperatura. E estamos no final do interglacial, que aumenta a temperatura. Então, a temperatura já está aumentando, independente da humanidade.
Bom, aí vem a humanidade, né, com todas as suas atividades, mexendo nos territórios, produzindo muito material particulado, etc., aquecimento global, e só contribuindo para que isso seja mais grave. Então, o IPCC disse o seguinte: com essas mudanças climáticas, o que nos espera no futuro? Inundações cada vez maiores e mais frequentes. Fim da Amazônia. Essa foto é da revista Veja de 2006. Quando a Veja era só uma porcaria, era uma merda. Mas antes ainda estava na dúvida ali, né? Mas essas imagens da Amazônia assim, a gente vê desde o final do século XIX. Então isso não é novidade. O que é novidade é o tamanho da extensão e a duração dessa seca que está aumentando. Mas a seca em si não é a novidade. Também explica o processo de desertificação, o que também é um equívoco, porque desertificação é um processo natural. A arenização e outros processos não. Desertificação é uma relação do clima. Chove ou não chove? O homem, do ponto de vista conceitual, o homem provoca a arenização, desmatamento, né? Mas enfim, aumento da desertificação das áreas semiáridas. Um outro elemento que o IPCC coloca como resultado das mudanças climáticas é o aumento de novas enfermidades, principalmente ligados à água e principalmente ligados a insetos, né? O que também é uma contradição, né? Bom, eu não sei se vocês sabem ou se lembram disso, mas nos anos 2000, em Buenos Aires houve uma crise de dengue, uma grande epidemia de dengue, o que era um absurdo. É uma cidade de clima temperado, não era endêmica, não se falava em dengue em Buenos Aires, e teve essa epidemia. Rapidamente a comunidade científica, claro, aquecimento global, Buenos Aires está se tropicalizando. Bobagem. Foi o período Menem, foi o período da conversão peso-dólar, a classe média argentina, que antes vinha para Santa Catarina, começou a ir para o Caribe, e trouxe a dengue para Buenos Aires por uma situação conjuntural do país. Não tem nada a ver com o clima. Aliás, quase todos os estudos que a gente vê de dengue, né, sul, Brasil, Sudeste, isso é muito comum, todo mundo associa ao clima. Eu orientei uma dissertação de mestrado de uma enfermeira que foi estudar a grande epidemia da dengue no Paraná, de 96 a 98. Fomos atrás do clima, o que nós encontramos foi lixões na periferia, garrafa PET cheia de água na periferia. Vocês podem achar estranho o climatólogo ficar todo tempo dizendo que não tem nada a ver com nada, né? Não é isso. O clima tem a ver, claro. Se o verão for mais longo, se choveu mais, se o tipo de chuva for mais tranquila, porque a chuva forte também não ajuda a criação, né? Porque a gota d'água parte, espirra a água. Então tem que ser um certo tipo de chuva, um certo tipo de temperatura. É claro que isso afeta. Mas a origem do problema nunca é esse. A origem do problema sempre é a forma com que nós produzimos espaço. Essa é a imagem catastrófica, né, que a Veja, que adora, colocou. Olha o que vai acontecer com o Rio de Janeiro daqui a sei lá, 50 anos, 100 anos. Olha o que vai acontecer. Será? E se acontecer, não há o que se possa fazer. A humanidade sempre enfrentou colapsos climáticos. No passado, mesmo na Mesopotâmia, no Egito, quando se tinha uma catástrofe climática, mudava-se de lugar. A população migrava para um outro lugar. Hoje, dá para tirar o Rio de Janeiro daí? Dá para tirar Miami da rota dos furacões? Não dá. Então nós temos que nos conformar que as grandes tragédias vão continuar acontecendo. Nós só temos capacidade de lidar com as pequenas mudanças. Nós temos condições de lidar com pequenas ondas de calor, temos condições de lidar com pequenas tempestades tropicais, modificando a forma com que nós gerenciamos os rios urbanos, né, as matas galerias, enfim, a proteção dos mangues em relação à variação de maré. Tem certas pequenas coisas que nós temos capacidade de fazer para nos proteger. Outras, não tem jeito. O Mike Davis disse o seguinte: a cidade sempre foi e sempre será uma enorme armadilha ambiental, um fixo no meio de uma paisagem cambiante, diante do clima. Bom, eu vou passar mais rápido porque eu já falei demais. Bom, a questão da escala eu já falei, não vou repetir aqui, né? Mudança da variabilidade de ritmo.
E não vai. Só para reforçar, né? Que mudança climática é processo astronômico global de teleconexões, não tem nada a ver com a humanidade no planeta Terra. A variabilidade climática, sim, tem a ver com as mudanças dos padrões de uso do solo e tem a ver com as flutuações climáticas regionais em relação ao oceano, continente e assim por diante. E o ritmo climático são a sucessão dos tipos de tempo que acontecem durante os dias, semanas, meses, que é aquele que está muito atrelado ao cotidiano, né, da sociedade. São processos que são explicados por processos diferentes, não são os mesmos. Para cada um deles, nós temos um certo nível de articulação para entender como ele ocorre e por que ele ocorre. Para finalizar, é o seguinte: nesses últimos anos eu tenho trabalhado em busca, né, de um referencial teórico para trabalhar o clima como construção social. Então nós sabemos que o clima como fenômeno físico, que é objeto da climatologia, sempre foi muito importante, está na origem dos nossos estudos, mas o clima como conceito absoluto, ou a climatologia, é trabalhar o clima na sua mais pura acepção física. É tentar compreender a variabilidade da temperatura, das chuvas, os padrões em que eles acontecem, a periodicidade em que eles acontecem. Esse é um objeto de estudo da climatologia. Trata-se de estudar o clima em si mesmo, independente de qualquer outra relação externa. É o que se fazia no passado. Com o professor Carlos Augusto, inicia-se no Brasil, e com o Peter Laborde na França, com outros pesquisadores em outros lugares, inicia-se uma tentativa de relacionar agora o clima com o espaço. É o que nós chamamos no Brasil da climatologia geográfica. Ou seja, agora já não é mais tratar o clima como um objeto que, em si mesmo, mas tratá-lo como um objeto que se relaciona com outros objetos, como o espaço geográfico, por exemplo. Então, o clima deixa de ser um fenômeno encerrado em si mesmo, um fenômeno físico, e passa a assumir uma relação com outros objetos. Porém, nessa perspectiva, esses outros objetos são muito mais o receptáculo do clima do que, por exemplo, relações mais profundas de causa e efeito. Tá? Em outras palavras, vamos pegar um episódio de chuva. Como é que na climatologia eu estudo a chuva? Eu vou pegar dados da estação meteorológica, faço análise estatística, faço gráficos, mostro o período mais chuvoso, menos chuvoso, o que é normal, o que é normal, excepcional, se a chuva foi mais ou menos. Isso é climatologia. Estatística. Série temporal. A climatologia geográfica já se preocupa onde cai essa chuva. Não, peraí, essa chuva caiu na cidade, provocou alagamento, provocou desabamento, trouxe problemas no trânsito. Bom, essa é a climatologia geográfica. Ela se relaciona com o espaço, mas o espaço não se relaciona com o clima. É um conceito relativo. O que eu estou procurando é um conceito que transforme uma perspectiva de análise do clima como um fenômeno relacional. Então, nessa perspectiva, o clima ele não é um fenômeno que somente condiciona, mas ele também é condicionado pelos outros objetos. É esse retorno desse condicionamento que dá ao clima, como forma, o seu conteúdo. Ou seja, as interações espaciais e temporais do clima com o espaço se dão pelo reconhecimento de que esse espaço é socialmente produzido. Portanto, dependendo de onde nesse espaço, de quem é você nesse espaço, qual é a sua condição de vida nesse espaço, um mesmo tipo de clima vai ser observado, percebido e se relacionado de maneira diferente. É o que eu chamo de geografia do clima. Por exemplo, São Paulo, entra uma frente fria. Não sabe quem está uma frente fria em São Paulo? Sabe, né? Chove muito, os rios sobem, etc. A elite mora em Alphaville, vai trabalhar na Faria Lima, na Paulista de helicóptero. Sai da sua casa de helicóptero, chega lá. Posso me atrasar 15 minutos porque tive que controlar lá o alto túmulos lindos, etc. Pronto. O porteiro desse prédio, que mora lá depois do Largo do Japonês, quando ele sai do trabalho, aquela chuva pode significar que ele chega em casa e não tenha mais casa. Mas o clima foi o mesmo, o tipo de tempo foi o mesmo. Mas as pessoas não vivenciam esse mesmo clima da mesma maneira. Então, é isso que vai qualificar o clima, é levar o clima uma qualificação, né, que nós podemos dizer que ela é condicionada pela forma como o espaço é produzido. O espaço geográfico confere ao clima, além desses atributos físicos, né, que eu já falei, outras possibilidades analíticas,
que aumentam ainda mais a complexidade, dotando outras dimensões, como a cultural, o simbólico, as psicossociais, a sua vivência com o clima, as ideológicas, a desigualdade e muitas outras. Então não é mais um clima apenas material, é um clima já imaterial. Já que o clima é uma teoria, não é um fato. Isso já nos disse aquele grande geógrafo americano, esqueci o nome dele. Quando lembrar eu falo. Ele escreveu um trabalho belíssimo chamado Climate and Economic Life, onde ele começa dizendo isso: o clima não é um fato, o clima é uma teoria. O que é o fato é o tempo. O clima, ele é construído a partir das suas necessidades de entender o que você quer extrair disso, para que você quer esse dado. Aí você vai construir uma teoria para lidar com o clima. Além do mais, nessa busca, além de tratar o clima como fenômeno físico e que repercute no espaço geográfico, ele incorpora a dimensão social a demonstrar que ele não afeta a todos da mesma maneira. Então a geometria do clima é essa. Ele pretende considerar o clima como um fenômeno geográfico qualificado pelos processos socioespaciais e pela instância totalizadora dessa relação forma-conteúdo. Então, o espaço dá conteúdo ao clima, que acho que é isso que interessa para a geografia, mais do que aquela climatologia pura. Que nós não sabemos fazer bem, inclusive, né? Porque é uma estatística pesada, é uma matemática complicada, não temos formação para isso na nossa graduação, ainda que alguns geógrafos possam se aventurar nessa área, que é muito importante. Essas três perspectivas de análise, ou três dimensões de análise do clima, da climatologia geográfica e da geografia do clima, elas não são, como posso dizer, uma não anula a outra. São diferentes formas de análise que sempre estará à disposição do pesquisador que escolher. Essa é uma decisão pessoal, tá? E cada um tem o seu interesse. Então elas são cumulativas, uma ajuda a outra, elas são independentes e elas não são contraditórias em relação à sua essência. Elas são uma opção do pesquisador de qual é a sua visão da geografia, né? O que ele pretende. Eu vou usar alguns exemplos disso. Cidade de São Paulo, uma imagem curva de calor. Quanto tempo eu já falei? Eu vou para o fim, porque eu já acho que já estou falando demais. Vou usar só alguns desses exemplos. Um urbano, né? Vocês estão vendo aqui que é a temperatura de São Paulo. Vocês estão vendo que na zona leste o vermelho é mais forte, e essa região central, que são Jardins, Moema, é mais verdinho, então a temperatura é um pouco mais baixa. Na periferia mais vermelho, no centro da de classe média e alta mais azul. O que significa isso? Essa temperatura está retratando o quê? A cidade. Mas que cidade? Uma cidade desigual. Uma cidade produzida de forma desigual. Ela está representando muito mais quase a renda da população do que realmente os espaços. Claro, uma coisa é você morar num sobrado, com área verde em volta, com uma avenidinha larga, com quintal. Outra coisa é aquele apinhado de prédios de 3 andares do BNH, né? Apartamentos de 40 metros quadrados, com 200 apartamentos num edifíciozinho, e sem arborização no entorno, sem áreas verdes. É isso que está retratando. Está retratando um clima qualificado pela produção de espaço. Enchente urbana. Aumentou a chuva? Não. Se você olhar os dados de precipitação, não aumentaram. Eles estão ficando mais intensos, isso sim. Caindo em maior volume e em menos tempo. Porque isso é o que o clima urbano realmente demonstra. Mas não necessariamente as áreas inundadas têm a ver com isso. As áreas inundadas têm a ver com isso aqui, olha. Está vendo em vermelho, né? Esse aqui é o município de São Paulo. Está vendo em vermelho são áreas de deposição de arenitas. São os fundos de vale do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Se você pegar uma imagem do final do século XIX, você vai ver que o Rio Tietê meandrava por mais de 80 quilômetros, desde Guarulhos até onde é Alphaville hoje, Barueri. E ele tinha uma enorme várzea dos dois lados, que chegava a ter 500 metros, até quase 1 quilômetro de largura, onde se sabia que, com frequência, aqui não dava. Então aquilo lá era uma área de arrabalde. Ele levava um cavalo, boi para comer um pouco daquela grama. É ali que começa o futebol de várzea, lá em São Paulo. Depois nós tivemos 30 anos
principalmente entre a década de 10 até a década de 1940, onde as chuvas diminuíram muito. Perdeu-se a memória desses alagamentos. São Paulo cresceu exponencialmente, a especulação urbana indo com tudo para cima. Precisamos conquistar esse território. Aí ele foi retificado, o rio virou aquela coisa reta, tirou-se as suas várzeas, construíram-se bairros, como Cerqueira César, como Campos Elíseos, Barra Funda. A professora Odete Seabra, na sua tese de doutorado, ela explica muito bem como é que foi esse processo de expansão da especulação imobiliária urbana sobre esses territórios. Só que depois a chuva volta, a partir dos anos 60, e aí começam as tragédias. Ah, é a chuva. Não, não é a chuva, foi o tipo de produção do espaço, usando territórios que não deveriam ser usados para essa finalidade e foram utilizados. Oficial modernidade é o clima. Por isso que a gente fala assim, vamos combater o clima. Quem pode ser contra combater o clima? Une a todos. Fascistas e comunistas, direita, esquerda, evangélico e budista. O clima é insonso, né? Ele não tem. Agora, peraí, não, vamos combater a forma como o território está sendo produzido. Porque o clima não é causa, o clima é consequência. Se nós produzimos no espaço com desmatamento, diminuindo a quantidade de oxigênio, com poluição, aumentando a quantidade de CO2, a atmosfera vai se modificar e vai causar desastres. Mas a causa é a forma como que produzimos o espaço. A consequência é como o clima vai reagir a isso. Então você não se pode combater a consequência, você tem que combater a causa. E a causa é diminuição de pobreza, sustentabilidade, é tudo aquilo que você já sabe. São outros caminhos, não esse. Eu vou citar um outro exemplo. Eu vou passar direto aqui, já falei disso aqui. Não vou falar também, vamos para o Rio de Janeiro, é a mesma coisa aqui. A outra coisa é a tecnificação, a seca. Você sabe disso melhor do que eu, né? A seca do Nordeste, né? Lá em Portugal, que eu estou morando lá, é igualzinho. Lá o problema deles são as queimadas, né? São os incêndios florestais no interior do país. E um dos principais geógrafos portugueses, Luciano Lourenço, ele escreveu recentemente um livro fantástico dizendo assim: quem é que ganha com o incêndio florestal em Portugal? Podemos só trocar o incêndio florestal por seca. Quem é que ganha com a seca no Nordeste? Então, vamos compreender esse processo. Não dá para estudar só o fenômeno climático para entender o que está acontecendo. Eu vou usar um exemplo da soja. Isso aqui é um trabalho que mostra a cultura da soja em 2 anos. Num ano ruim, com El Niño, e um ano bom. E aqui nos municípios, você está vendo a produtividade média da soja por município. Então, em 90 a 91, nós tivemos um período muito seco. Em fevereiro, começou em janeiro, fevereiro, comprometendo drasticamente a produtividade da soja. E aí o resultado foi essa baixa produtividade. E num ano bom, onde você teve o clima se comportando como se esperava, aqui você tem a produtividade da soja no Rio Grande do Sul. Guarde bem esses tons de verde. Vamos ver a mesma coisa acontecendo no Paraná. Aquele mesmo ano, com seca que tivemos também prolongadíssima, e um ano normal. Olha a diferença do verde aqui e aqui. Olha como diminuiu bem menos a crise. Como a produtividade da soja, mesmo no ano ruim, foi muito mais alta do que no Rio Grande do Sul. O mesmo clima, em 2 lugares diferentes. O que é o diferencial? Nós sabemos, no Rio Grande do Sul a soja é cultivada por pequena produção familiar, em grande parte. Ainda que contrate trabalhadores em algumas épocas, a base ainda é a produção familiar. No Noroeste do Rio Grande do Sul. E no Paraná, é empresa rural, é agronegócio. Eles têm semente selecionada, a Embrapa de Londrina produz 50 mil tipos de sementes que são resistentes a isso, aquilo, aquele outro. Se seca, ele tem irrigação. É uma empresa rural altamente tecnificada e com recursos para se defender. No mesmo clima, dependendo do tipo de agricultura, de agricultura que você é, né, se é empresa rural ou familiar, você pode ter mais ou menos. Então, o que está qualificando o clima? É a produção do espaço. Ou ainda, aqui
Aqui é a Presidente Prudente, né? Um outro estudo na área de saúde. Aqui é o município de Presidente Prudente. Isso aqui é um mapa feito pelo grupo lá de Prudente, do SEMESC, que é o mapa da inclusão social, inclusão e exclusão social. Então vocês estão vendo que na periferia, onde prevalecem os tons de laranja e vermelho, é onde mora a população de mais baixa renda, portanto mais vulnerável, e na área central é aquele amarelinho opaco, né, que é a população de alta renda. No gráfico, no mapa de cá, você está vendo as internações por doenças respiratórias. Vocês estão vendo que o arco maior dos casos de internação é exatamente nesse arco da periferia, onde você tem a população de mais baixa renda. E é onde você também vê, né, no mapa termal, onde é mais fresco, onde é mais quente, onde é mais quente, que também obedece a esse mesmo arco. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Que doença respiratória tem uma forte componente climática. Mas, dependendo de onde você mora, do trajeto que você faz para o trabalho e de onde você trabalha, ou seja, como é que você está suscetível a este clima, é que vai qualificar, na verdade, seu estado de saúde. Em Presidente Prudente, 1/3 das residências tem telhado de fibrocimento. Você sabe o que é, né, o fibrocimento? A famosa telha de termite. Aquilo gera uma inércia térmica que pode aumentar em até 8, 10 graus a temperatura no ambiente interno, quando o sol bate diretamente. E quando o sol vai embora, ela resfria também rapidamente. Então, Coab, Secap e muitos dos primeiros prédios do Minha Casa Minha Vida, depois não, mas nos primeiros eles usavam esse tipo de telha. Então, é claro, quem é que fica trancado dentro de casa? Idoso e criança. As da nossa época não, né? Estava na rua. Mas as de hoje estão dentro de casa. Está lá com o Game Boy, está lá com o computador, está lá não sei o quê, não está na rua. E os velhinhos estão lá dentro de casa. E são exatamente os dois tipos de faixa etária que são muito mais suscetíveis a esse tipo de doença, né? Por causa da circulação, respiração e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, que o clima, do ponto de vista geográfico, na hipótese com que eu trabalho, que tenho buscado, é necessário que se compreenda necessariamente todos os mecanismos e as dimensões da produção do espaço geográfico, porque é ele que vai qualificar a nossa análise do clima, né? Só para finalizar, isso daqui foi a tese de doutorado. A tese de doutorado de um ex-orientador meu, o Paulo César Zangaro, que agora está como professor na Federal da Bahia, escreveu uma tese do capitalismo climático, tentando demonstrar exatamente isso. Afinal de contas, a mudança climática existe. O clima sempre mudou, está mudando, continua a mudar, ótimo, perfeito. Muito bem, mas quem são? Qual é o discurso hegemônico sobre as mudanças climáticas? Que define qual é a informação que chega até a gente? Ou seja, quem são os formadores de opinião? E ele foi atrás disso. E é uma teia gigantesca, onde prevalecem as empresas de energia, em primeiro lugar, conjunto de ONGs de amigos da terra, que são os falsos ecologistas, né? Hoje essas ONGs ambientais têm muito mais economista e contador que estão atrás de dinheiro da ONG do que ambientalista realmente estudando os problemas, né? Elas vão virar empresas, como outra qualquer que visam lucro. E ele foi percebendo as mudanças de discurso do IPCC desde 1990, aquele relatório, até os últimos relatórios de 2011, depois de 2020, e agora que vai estar sendo produzido para a COP, né? Mostrando as variações do discurso do IPCC. Mostrando claramente o seguinte: primeiro, o IPCC não é uma instituição científica, é uma instituição política. Quem define o que é escrito nos relatórios do IPCC são os representantes dos Estados nacionais. Os cientistas oferecem informação e os relatórios são escritos pelos representantes dos Estados nacionais e escritos sob consensos. É um documento. Então tudo que é divergente não aparece no relatório. E tudo que está no relatório tem que vir para a grande imprensa.
E é tudo que vem da grande imprensa que chega até a gente. Então, a gente ouve absurdos assim. Vamos neutralizar o carbono. Esse evento está neutralizando o carbono, José? Olha só. A Gol, que eu vim para cá, disse que se eu pagasse um tantinho a mais, ela neutralizava o carbono. Eu falei, não, muito obrigado, eu não acredito nessa besteira. O Al Gore, que escreveu aquele livro sobre o planeta Terra, sobre o aquecimento global, quando terminou o filme e o livro, ele contratou uma empresa para calcular a quantidade de carbono que ele produziu. Aí o que ele fez? Ele contratou uma empresa contábil, ambiental, para ir na Bolsa de Valores e comprar ações de empresas amigas da Terra, aquelas que vão neutralizar carbono. Então ele comprou, sei lá, gastou 600 toneladas de carbono. Então ele comprou o equivalente disso plantando pinheiros no Canadá. Esse silêncio é o quê? Não entenderam? Ou o silêncio é, peraí, como assim? Como é que a poluição que ele gerou em Nova York pode ser neutralizada por um plantio de pinheiros no Canadá? Hoje aqui não falta pinheiro, no Canadá, metade do Canadá é pinheiro. Como é que uma coisa vai neutralizar a outra? Como é que a Amazônia vai neutralizar a poluição do sudeste da China? Isso não existe. Essa é uma contabilidade aritmética financeira que não tem nenhum compromisso com a ambiental. Não existe isso. Isso é simplesmente o fato de que a mudança climática já foi cooptada pelo sistema econômico e virou mercadoria. Os certificados de emissão, né? Os títulos que você compra e vende, é quase como se fosse, sabe o quê? Uma indulgência verde. Então a empresa polui, depois ela compra certificados, ganha dinheiro para compensar aquilo que ela poluiu. É como foi o Martinho Lutero, quando ele acusou a Igreja Católica de vender indulgência, né? Não, pode pegar à vontade, depois você paga aqui e está tudo resolvido. É a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, a crise ambiental é uma crise energética do sistema capitalista. O sistema precisa se modificar, se recriar, e ele precisa dessa crise para se restabelecer. Não é só isso, claro, existem muitas outras coisas. Mas as pessoas mais interessadas na questão da mudança climática são as grandes empresas, principalmente as do sistema energético, e parte dos estados nacionais, porque eles são, obviamente, compram todas essas informações que vêm do IPCC. Eu não estou dizendo que não há mudança climática, eu não estou dizendo que não há aquecimento global, eu não estou dizendo que os desastres naturais estão acontecendo com maior frequência, com maior intensidade, eu não sou negacionista. Eu só estou dizendo que há uma grande farsa por trás desse discurso, que foi incorporado pelo capitalismo climático e está se beneficiando disso. Então, vamos passar direto para o fim. Essa aqui eu achei ótima. Nosso grande ator, o Marco Palmeira, né? Foi contratado por uma dessas empresas para dizer, olha, a calculadora que transforma números em árvores. Eu sou e você, CO2 neutro, investiu, eu comprei ações, compre você também. E fique feliz em casa, neutralizei o carbono, pronto. Já paguei meus pecados, já recebi Opa, aqui. Essas são algumas das redes, os clusters das grandes empresas internacionais que controlam o discurso da mudança climática, os negócios nas bolsas de valores, os certificados de emissão e por aí vai. E eles dizem isso, né? O Pacto Global, que é o pacto dessas grandes empresas, eles vivem dizendo isso. Nós queremos construir um mundo que nos agrada com o clima que queremos. E aí eles vêm para aquela coisa, você controla o clima. Não use mais saquinho de plástico. Vá a pé em vez de ir de carro. E você controla o clima. É a mesma bobagem que a gente ouve quando tem problema de falta d'água, né? O que eles falam na televisão? Tem problema de abastecimento, falta d'água. Tome menos banho, ou tome só um banho de 5 minutos. Não deixe a torneira aberta na hora de escovar os dentes. E nós sabemos que 70% da água consumida no mundo é na agricultura. Não adianta você fazer essa pequena economia medíocre em casa, que isso não resolve absolutamente nada na crise hídrica. 70% é agricultura, 20% é indústria, 10% é consumo humano, urbano humano. É o mesmo discurso, né? Bom, enfim. Eu só queria usar um último exemplo e eu vou terminar. Esse exemplo tem muito a ver com o Nordeste.
Mike Davis, primeiro escreveu Cidade de Quartos e outras coisas, ele também escreveu sobre o ambiente. Escreveu um livro muito bom chamado Holocaustos Coloniais. E nesse livro ele mostra que a seca que aconteceu nesses 20 anos, entre 1870 e 90, que matou quase 60 milhões de pessoas no mundo, e afetou principalmente uma região da China, da Índia e do Nordeste do Brasil, mais particularmente o Ceará. E alguns climatólogos foram estudar e verificaram que esse período tiveram 3 períodos de El Niño muito fortes. E aí, claro, tá vendo? A influência do El Niño que matou esse monte de gente no Ceará, Índia, na China, etc. Aí o Mike Davis foi atrás da informação, ele ficou 2 anos pesquisando. Veio para o Ceará, pegou dados, pegou informações, etc. E aí ele mostrou o que há por trás dessas mortes. Tá, houve a seca, houve, mas nada que os habitantes dessa região já não conhecessem. Porque as secas são periódicas. Qual foi a grande mudança? O uso do solo. Antes, essa região era formada por pequenos agricultores familiares, tinha a sua terrinha, tinha a sua cabrinha, tinha a sua hortinha ou a sua plantação de mandioca, guardava semente em algum lugar. Quando chegamos a partir de 1860 e 1870, o Império Britânico, para alimentar a indústria têxtil, começou a expandir a cultura do algodão. E o Ceará, no Brasil, foi o estado que mais foi, como se fala? Contundente, né, no algodão, assim como foi na China e assim como foi na Índia. Então, aquelas pequenas famílias de produtores rurais passaram a ser o quê? Trabalhadores do plantio e da coleta do algodão. Não tinham mais a sua agricultura de subsistência, quase já não tinham mais a sua cabrinha, nem o seu boi. Quando veio a crise da seca, ele não tinha mais como se proteger. Ele não tinha o que produzir. Ele não tinha mandioca, ele não tinha mais semente, ele não tinha mais nada. Qual é a única coisa que ele podia fazer? Migrar. E tem livros que mostram isso. A saga de centenas de milhares de cearenses do sul, do Cariri, etc., migrando para Fortaleza. A elite de Fortaleza, em pânico, fechou a cidade e mandou-nos para o oeste. Foi aí que eles foram ocupar a região, por exemplo, da Serra da Capivara, do Maranhão, ali na região dos Lençóis Maranhenses. Até hoje, você vai lá aos Lençóis Maranhenses, são netos, bisnetos de cearenses que migraram da seca no final do século XIX. Então, peraí, o El Niño aconteceu. Ele é o responsável? Em parte. Ele foi responsável por uma seca. Mas o que aconteceu naquela seca não pode ser explicado só pelo El Niño. Foi explicado pela mudança do uso do solo e pelo aumento da vulnerabilidade das pessoas que estavam lá. Bom, é isso. Eu só queria terminar mostrando aqui umas coisas que eu sempre gosto, que são os discursos, né, que a gente vê na imprensa. Salve o planeta! São os messiânicos, né? Salve. É orar, vamos orar. Vamos orar que resolve tudo. Os trogloditas, estão nem aí. Chega, eu quero ter meu churrasquinho, minha cervejinha, que dane-se o mundo. São os grandes trogloditas. Mas tem os militantes. Essa camiseta, toda vez que eu olho para ela, me dá um arrepio. Pare a mudança climática. Não tem como parar. Só se tirar a Terra do sistema solar, mandar para, sei lá, para outra galáxia que tem um outro tipo de sol. Não se muda, não se para a mudança climática. Não tem como. Não dá para você ser contra ou a favor. Não tem como. É um processo completamente genético do nosso planeta. Não se para a mudança climática. Ou ainda a classe média hipócrita, né? Que vai de carro lá para o Burger King, McDonald's, e aí briga com o mocinho lá. Não quero sacar de plástico, não quero contribuir para o aquecimento global, mas vai de carro. Então é aquela coisa, né? Aquela compensação básica, não faz menor sentido, é só uma questão de aparência, né? Não é uma posição séria dentro do problema. E aí tem aquela informação que vem na cabeça da gente, é você que controla a mudança do clima. É só você ter uma vida saudável, sustentável, vá para a academia, compre lá os seus alimentos para isso, para aquilo, né? Compre um carro híbrido, elétrico, que custa 3 vezes mais caro, para alimentar esse capitalismo energético climático. Mas na prática não. Os engenhos manipulados, ó, o Climate Change Club, que tem lá no Japão, em tudo quanto é lugar, né? As crianças já começarem a entender e lutar contra o clima. Os inocentes úteis, isso também é no Japão, é o Carbon Kid. Eles inventaram uma fralda e um lugarzinho para a criança, e toda vez que ela peida,
né, essa energia que sai é transformada em energia de temperatura, para aquecer o próprio banquinho. Né? Muito bom. Mas nós temos também que reconhecer. Agora ele não vai. Tem só mais dois aí. É isso. Fica aí, mais um. Isso. E os que sabem exatamente o que estão fazendo e ganham com isso. Não há dúvida. Que é um grande capital. E por fim, a esperança das crianças, né? Acho que esse slide é o que eu mais gosto. É o clima que não é sujeito, que não é objeto. Bom, com isso eu termino a minha fala, desculpa se foi muito longo, mas eu queria só externalizar para vocês os debates que a gente tem feito, que a gente tem refletido a respeito, e espero que nessa reflexão vocês possam aproveitar alguma coisa. Muito obrigado. Bom, então João nos presenteou com essa conferência, que é um debate que a gente já vem trazendo nos nossos eventos e que trago também na sala de aula, sobre o cuidado. Não é o negacionismo, nem é o alarmismo também. É o cuidado que a gente deve ter com as informações da mídia, diferentemente da visita, da leitura teórica da ciência. Temos que buscar. Então, o João mostra isso aqui, essa abordagem climática. E no senso comum, João, se fala muito, o clima está mudando, o clima mudou. Né? E a gente teve o cuidado de determinar uma teoria onde variabilidade difere de mudança. A variabilidade é o menor degrau, é o que nos reporta a condição imediata, aquela mudança de estação. Então, o clima já é definido como uma teoria que representa a inconstância do comportamento atmosférico. Então, já pressupõe mudança. Como essas mudanças se comportam ao longo do tempo, é que nós precisamos estar mais atentos. Aí vem o que João explorou de forma bem explicativa, bem didática, como bom professor que ele é, né, sobre essa condição, essa diferença da, digamos, percepção, ou dessa nossa convivência, dessas nossas ações que revertem no espaço, né? Essas ações que a gente transporta para o espaço é que modifica a forma de receber essas mudanças. Bom, eu não vou me estender muito, mas eu fui consultada se o professor João estaria aberto ao debate, que pese ser uma conferência, mas ele está assim, né, como sempre está aberto. Então eu vou provocar alguns de vocês nesse debate, que não pode ser muito extenso, né, mas que alguém pode se manifestar. Só quero que se identifique. Quem vai? Professora. Doutorando. Está aqui começando. É bom a pessoa? Ele vai se apresentar. Tem que ser. Bom dia a todos e a todas. Eu queria... Estão escutando? O meu nome é Éder, eu sou estudante dessa casa de Geografia e eu acho que o que eu quero perguntar aqui hoje, eu não costumo fazer isso, já tenho participado de alguns eventos, mas eu acho que eu estou representando as minhoquinhas na cabeça de muita gente aqui. Eu achei muito interessante, não achei muito polêmico, já esperava, porque pelo que está escrito aqui no informe que a gente ganhou, está escrito mudanças climáticas.
Eu acho que isso é muito complicado para quando a gente que é ensinado numa formação de geografia trabalhar com os conceitos, e você deve entender muito bem. Eu tenho aqui na nossa presença também a presença da professora Alexandrina e de outros professores que trabalham a questão das categorias e com os conceitos para a gente que são muito relevantes nessa formação. Então, se eu substituísse mudanças climáticas e colocasse natureza, não mudaria muito o sentido. Eu fiquei muito curioso com relação a isso. Porque eu me preocupo com a análise da capa do discurso quando eu uso o contradiscurso como um discurso. Então, eu fico muito inquieto com isso. Aí, a minha pergunta para você alguns slides que você apresentou me deixaram muito inquietos. Por exemplo, quando você compara a produção do agronegócio nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, e tenta colocar como igual, sem considerar, por exemplo, a captura de carbono ou a relação da latitude da disposição dos solos. Outro slide que me incomodou bastante na sua apresentação foi, por exemplo, os gráficos, e que não consideram, por exemplo, que territórios como o do Brasil, eles ocupam muito mais espaço na produção do uso do solo do que propriamente de ocupações urbanas. Então você tem hoje um desmatamento e uma ocupação da natureza que ela é muito maior do que necessariamente a ocupação e produção de cidades. E que isso também deveria entrar na sua conta. Né? Então, hoje, a minha provocação ela fica dentro dessa discussão, sobretudo sobre o que a gente considera como clima, não ser usado numa narrativa do que isso, na verdade, é o uso da natureza. E que ela está respondendo agora para a gente, não é mesmo? Muito obrigado. Bom, vamos precisar de mais uma hora para conversar. Como nós não temos, eu vou tentar resumir, obviamente correndo todos os riscos de deixar a sua resposta incompleta, né? Mas, enfim, a questão básica é, se eu entendi a sua pergunta, existem muitas questões polêmicas que nos últimos anos têm comparecido na geografia, inclusive com a revisão conceitual, de conceitos que não são caros, né? E eu faz 10 anos que tenho essa discussão com o Francisco Mendonça, que ele trabalha com o conceito de socioambiente e eu trabalho com o conceito socioespacial. Talvez por causa da influência mais de Milton Santos, eu considero que o espaço geográfico, como categoria, ele já engloba o ambiente. E o ambiente não é um conceito geográfico, é um conceito científico, é um conceito mais amplo, mas não é um conceito da geografia, o espaço sim. Né? Então eu prefiro trabalhar com essa noção socioespacial, mas entendendo que nesse espaço está contido o ambiente, né? Físico. E nesse sentido, quando se trabalha com o clima, é fundamental entender que o clima, além de ser um fenômeno físico materializado, ele também pode ser entendido como um fenômeno híbrido que pode ser explicado por uma série de outras questões, né? Culturais, psicossociais, de qualidade de vida e por aí vai. E essa é uma tendência atual, principalmente no Reino Unido, na Alemanha, na Holanda, tem se trabalhado muito nessa perspectiva. E numa outra perspectiva que eu nem falei aqui, porque não dava tempo, que é da climatologia forense. Ou seja, já que o Estado e o capital incorporaram as mudanças climáticas, já que espera-se que essas mudanças climáticas vão gerar desastres, já que esses desastres vão estar espacializados, como é que nós podemos nos defender disso? Contra o Estado. Quando é o Estado responsável por um certo tipo de produção do espaço que eu fiquei prejudicado. Né? É isso que tenta tratar a climatologia forense. Fornecer o subsídio para dizer o seguinte, olha, com essa chuva que caiu nesse lugar, o normal, se não houvesse a cidade onde ela está, a chuva iria até provocar um aumento de água no rio até aqui. Acima desse nível é fator urbano. Alguém tem que pagar por isso. Alguém é responsável por isso. Quem? A loteadora? A prefeitura que autorizou o loteamento? Ou a empresa que, sei lá, realizou o aterramento do rio? Aterramento não, como é que se fala? Assoreamento? Não, entubamento. Quando eles colocam os tubos e aterram o rio, tem um nome. Canalização fechada, né, do rio. Ou seja, alguém é responsável por isso. E eu tenho aqui agora provas
de dizer que o que aconteceu foi por uma irresponsabilidade de alguém e posso ser indenizado por isso. Isso já acontece em países do hemisfério norte. Existem empresas e mais empresas que trabalham com climatologia e meteorologia forense. Bom, mas enfim, você tem razão. A superfície da Terra, cerca de 10, 15% dela, pelo menos da imersa, é ocupada por cidades. O resto não é cidade. São as zonas agrícolas, são áreas indiferenciadas, são áreas de preservação, florestas, desertos, etc. E nessas áreas nós ainda temos poucas informações, mesmo com imagem de satélite. Por quê? Porque a imagem de satélite, quando ela vai mapear, ela usa um pixel que tem aproximadamente 1 km por 1 km. E depois ela faz uma média. Então, se você pegar uma área como a Amazônia, dá a impressão de que ela é homogênea. Nós sabemos como não é homogênea. Ou quando você pega uma área que tem uma rugosidade muito grande, também não serve. Imagina pegar uma imagem de satélite de Santos e São Paulo. Com cidade, porto, mangue, aquela encosta de quase 1000 metros, Mata Atlântica, depois a água das represas, depois periferia, cidade de novo. A gente faz misturas de pixels que dão uma média. Então nunca vai ser a realidade. Há limitações também no uso do satélite. O fato é que nós sabemos o que fazer. A ciência já chegou a um ponto, né, em que nós já temos muitas certezas do que fazer. Nós sabemos o que nós temos que proteger, nós sabemos que tipo de residência nós temos que construir, que tipo de material construtivo utilizar, que tipo de transporte público nós devemos ter, para evitar exatamente o uso do transporte individual. Nós sabemos como transformar nossas cidades em cidades mais saudáveis, sustentáveis, verdes, com um clima mais ameno, nos proteger disso. Tudo isso nós sabemos. Mas por que não acontece? É óbvio. O modo de produção não permite. O modo de produção tem uma outra lógica, que não é essa. Nem precisa ir tão longe. A universidade, a minha universidade, a Unesp, tem curso de arquitetura e de engenharia. Os piores prédios do mundo estão na Unesp. As salas de professores não têm nada que obedeça o mínimo padrão de arquitetônico. As salas de aula são bombas térmicas. Não tem ventilação cruzada, janela basculante, esse pouquinho assim. E lá faz 40 graus no verão. Aí os arquitetos da universidade, os engenheiros da universidade, fizeram o quê? Nada. Por quê? Bom, em primeiro lugar, certificado não faz milagre. Segundo, tudo tem que ser feito com licitação pública, onde vem os picaretas que fazem pior do que eles prometem, né, e entregam a obra inteira. Então, na verdade, nós vivemos num mundo, né, difícil, né? A nossa vida nesse mundo não é fácil. Nunca foi. Antes, porque tínhamos predadores mamíferos dentrudos. Agora nós temos como predador um capital voraz, um capital bom, não vou falar disso, a Alexandre ainda vai me corrigir depois. Ela vai falar disso depois. Mas nós sabemos o mundo que nós vivemos. Então não adianta. O conhecimento, essa foi uma das grandes ilusões quando acaba a Segunda Guerra Mundial, é que nós tínhamos a ilusão de que o conhecimento científico ia nos libertar. Que nós iríamos construir um mundo melhor. A Escandinávia conseguiu, mas já retrocedeu. Mas não foi isso que aconteceu. Nunca a divisão ou a distribuição de renda foi mais injusta. Nunca a distância entre os mais ricos e os mais pobres foi tão intensa. Nunca o planeta esteve tão devastado. Não houve avanço. Houve, vai. Também não vamos ser tão pessimistas. Houve muitos avanços na medicina, no tratamento de doenças. O pobre miserável de hoje está melhor do que o pobre da Idade Média. Sim. Mas é muito pouco perto do que nós avançamos em termos de tecnologia, de conhecimento. Então, desculpe se às vezes eu sou um pouco pessimista, né? Mas acho que é coisa da idade, a gente vai ficando mais pessimista. Porque a gente já viveu muito e gostou de muito pouco do que a gente viu até agora. Então a gente fica um pouco pessimista, né? Pode ser. Acho que foi a Ana Arendt que falou, né? Que quanto mais livros a gente lê, menos portas do paraíso se abrem. É isso mesmo. Quanto mais você lê, mais triste você fica. Bom, mas enfim, é muita coisa para a gente fazer. Eu passei muito perto das suas respostas, da sua pergunta, mas enfim. Mais uma pergunta? Alguém quer se pronunciar? Eu acredito que a gente não pode se prolongar muito com essas perguntas. Temos uma resposta.
dos minicursos. Vamos lá, você se apresenta. Eu vou só avisar dos minicursos. É a torcida organizada do Lagarto. Chamar o pessoal dos presentes. O quê? Oi. Boa tarde, gente. Pessoal, muito bom. Fiquei muito reflexivo aqui. Quando o senhor falava ali da hipocrisia dessas instituições, me despertou aqui uma paixão que eu tenho, né? Particularmente, eu gosto muito de automobilismo. E ultimamente, automobilismo. Fórmula 1, para deixar mais claro assim. Eu não apresentei? Não. Eu sou Massal, sou doutorando daqui do PPGEL. E quando assim, eu estou falando da Fórmula 1 por quê? Eu gosto muito da categoria, mas ultimamente eles têm sido administrados por americanos. Desde que eles compraram a categoria, eles têm essa história de net zero, de carbono zero, até 2030 neutralizar essa produção de carbono deles. Nos eventos que eles realizam, né, em todo o mundo, é a categoria que mais roda o mundo durante o ano todo. Eles ficam com essa história de que os eventos deles são carbono zero, carbono neutro. Não vamos usar plástico. Cuidado com a emissão de carbono. Os motores são híbridos. Vão vir agora com a história de combustível sintético. Só que, por exemplo, a logística deles é uma das que mais gera carbono em todo mundo. Então, é uma coisa que fica ali para vender mesmo, né? Tudo verdinho, vem muito verde ali nos posts deles, nas redes sociais. Então, é uma coisa que acaba atraindo muito essa questão da capitalização, né? Do capitalismo em cima dessa questão aí. Só que isso não acontece só pelas grandes empresas, grandes instituições. A gente aqui, grande maioria, como professor, a gente vai dar aula e nos livros didáticos tem esse mesmo discurso. E aí o que é que eu quero perguntar? Como é que o senhor acha que a gente, a partir dessa visão que o senhor traz, né, essa visão de questionar esse discurso que é hegemônico, como é que a gente pode levar isso para os nossos alunos ali do 6º ao 9º ano do ensino fundamental? Como é que a gente vai falar isso com eles? Porque é na televisão, é nas redes sociais que eles estão vendo isso aí, que o mundo vai acabar. Né? Vira e volta, os alunos vão lá, manda professor, isso aqui é verdade, professor. Esses meses últimos agora, teve eclipse e tal, eles perguntaram se o sol ia desabar, se o ser humano... Né? Então, todo esse aviso, como é que a gente consegue levar esse discurso para um público que é muito mais sensível, né? Porque a gente aqui consegue ter esse senso crítico, consegue separar, né? Mas como é que o senhor acha que a gente conseguiria levar esse discurso para os nossos alunos de ter cuidado do que eles estão vendo, né, em toda essa mídia aí por trás? Bom, precisaria de mais meia hora também, né? E também não tenho todas as respostas, mas o que eu imagino é o seguinte: primeiro, a criança é muito esperta, né? Muito mais do que a gente imagina. E ela é uma fonte de levar informação para casa também, sem dúvida. Principalmente quando os pais não puderem estudar, ou estudaram menos e tal. E nós temos que sempre ser muito verdadeiros com elas. Dizer, por exemplo, que não se deve usar mais saco plástico. Dizer, por exemplo, que não se deve fazer isso ou aquilo. Não é por causa da mudança climática, é por causa da sustentabilidade ambiental. Porque nós estamos usando uma série de produtos da natureza que provocam danos à natureza. E, portanto, trazem danos a outras espécies que também têm o mesmo direito de viver no planeta que a gente. Então, acho que o discurso ambiental, ele é mais efetivo e faz muito mais sentido. Nós temos que proteger os ambientes naturais, primeiro, para proteger a biodiversidade, pela importância que eles também têm no equilíbrio planetário e na importância que eles têm para nós também.
do lado mais egoísta, né? De você ter uma floresta bonita, um parque, um mar, uma praia para você passear, no rio para você nadar, ou seja, um uso nosso, né? Então, veja, a questão não é que não se deva dizer que não se deve fazer isso ou se deve fazer aquilo. A questão é não justificar que isso é por causa da mudança climática. Ou seja, é dizer, se nós queremos viver num ambiente mais saudável, mais sustentável, diminuindo as agressões que cometemos ao meio ambiente, tanto pelo uso demasiado de produtos que nós não precisamos, pelo excesso de consumismo, né, quanto por produtos que promovem ou provocam danos irreversíveis ao planeta, que isso nós devemos evitar. Claro que parte disso também vai afetar o clima, mas não jogar a culpa no clima. O clima não é culpado de nada, primeiro porque ele não é sujeito, você pode culpá-lo porque não é sujeito. Então eu acho que é uma maneira muito saudável, né, de mostrar para as crianças que nós vivemos num planeta que é frágil, um planeta que é cambiante, que muda o tempo inteiro, que a humanidade está aqui há pouco tempo, e mas mesmo estando há pouco tempo, provocamos mudanças enormes, e algumas delas irreversíveis, e se nós quisermos continuar vivendo nesse planeta, nós precisamos fazer uma série de coisas. Entre elas é protegê-lo. Não porque o planeta precisa da nossa proteção, mas proteger de nós mesmos. Né? Nós é que precisamos ter esse mundo mais sustentável. Segundo, que os recursos do planeta não são inesgotáveis, eles têm fim. E nós podemos, se você disser assim, olha, hoje nós produzimos alimentos para a humanidade inteira, produzimos. Dá para alimentar a humanidade inteira. Por que temos aí um terço da humanidade que passa fome? Então a questão não é a produção, a questão é a distribuição, o consumo, as diferenças de classes sociais, etc, etc, etc. Mas mais do que isso, nós produzimos muito mais do que precisamos. É nesse sentido que eu vejo o impacto da China, né, tremendo. Porque quase metade do que a China tem produzido são porcarias que não se precisa para nada. É penduricalho. Né? São as coisinhas que o português trouxeram para enganar os nossos índios aqui há 500 anos. As miçanguinhas lá, etc. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quer dizer, qual é o mundo que nós queremos de futuro? Nós queremos viver num futuro melhor, com melhor qualidade de vida, com o ambiente da sua plenitude, dando direito a todas as espécies de viverem também, menos barata. Barata eu não faço nenhuma questão. Eu acho que a espécie pode desaparecer da face do planeta. Mas nas outras vezes tudo bem. E a criança acho que é sensível para isso. E com a criança também a gente deve ser muito, muito duro para dizer que tem nada a ver com o clima. Não, tem a ver com o clima, mas não é o principal. O que é principal mesmo é que o clima sempre mudou, está mudando, vai continuar a mudar. Agora está mais quente, daqui a 20, 30 anos pode estar mais frio. Agora está chovendo mais, pode chover menos. E nós temos que estar preparados para tudo isso. Nós temos que estar preparados para o calor e para o frio, para a falta de chuva, para o excesso de chuva. E como é que nós nos preparamos para isso? O Rio é fácil, tem uma casa na praia e no Campo do Jordão, em São Paulo e outra em Ubatuba. Né? Uma na Suíça e outra na Patagônia. E pode. E quem não pode? Você não tem como escapar. Né? Então nós temos que ter mecanismos de defesa dessas variações do clima que são dentro de um padrão que nós temos capacidade de lidar. Catástrofes gigantescas não temos. Por exemplo, a última onda de calor matou mais de 20 mil velhinhos europeus. Vocês sabem quem eram esses velhinhos? Primeiro, abandonados pelos filhos, que é típico do europeu, né? Como os pais mandam o filho com 18 anos para fora de casa, vai cuidar da tua vida, não quero o moleque pentelho aqui, não quero ficar acordado de madrugada, vai para rua. Depois, o filho cresce, vai viver a sua vida, e ele também não dá muita bola para o pai, não. Então, são um monte de velhinhos que moram sozinhos, em apartamentos pequenos, em áreas centrais de cidade, onde eles não têm ar-condicionado. A Europa é um país, um continente de países temperados. E aí basta aquecer um pouco e vai morrendo cozinhando dentro do apartamento sozinho. O clima? Bom, em parte é o clima, mas em grande parte é o abandono desses velhinhos e o lugar onde eles vivem. Então é sempre falar disso, né? De que não há uma resposta simples para um problema complexo. Sempre são muitas variáveis. E é importante passar todas as variáveis. Porque a gente gosta daquela coisa direta, né? A e B. Né? Aconteceu A, então vai acontecer B. Mas não é assim. Infelizmente, até todos nós gostaríamos que fosse mais simples, mas não é. A vida é complexa, o planeta é complexo, o conhecimento é complexo. Uma sala
Você quer completar alguma coisa, né? Tá ok. Bom, eu acho que já aproveitamos bem. Foi muito bom ouvir isso, né? Um uníssono no nosso discurso. Né? Gostei só que eu vou acrescentar no meu discurso que o clima não é sujeito. Viu que ele já repetiu aqui algumas vezes e eu vou acrescentar nas minhas aulas. Né? A gente pensa, né, e coloca essas questões que assim foram postas. Ainda lembro que do aquecimento global foi antecipado, a gente já teve o buraco negro da Antártica, a gente já teve outras questões que sempre estavam vinculadas às manchas solares, que são reconhecidas naturais e que trazem uma mudança na variabilidade, no comportamento, na inconstância do clima. O João coloca aqui a socioespacialidade como um fator, não vamos chamar de determinante, mas como um fator mais influenciador nessas questões climáticas. Então, a maneira que a gente deve encarar, seja no nível de pós-graduação, seja no nível como professores da graduação, é tomar um certo cuidado com o alarmismo, né, como a colocação da mídia. Eu li o Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Me lembro que ele ganha, ele escreve um único livro e ganha um prêmio Nobel porque ele coloca um alerta na questão das mudanças climáticas. Na questão, não é nem mudanças climáticas, o termo mais usual é aquecimento global. Até se fala que o aquecimento global derreteria as calotas polares e provocaria uma queda de temperatura naquela hora, mas não há. O discurso só, o que é danoso para a sociedade é, então, o aquecimento global. Então, há que se tomar cuidado. Há muitas teorias. Há que se tomar cuidado ao se interpretar a luz fria dos dados, né, do IPCC. Então, o IPCC disse isso, o IPCC fez isso, o IPCC calculou isso. Vamos fazer uma leitura e vamos refletir e vamos pensar à luz de teorias e outros componentes que trazem a complexidade do clima. Isso que eu consegui aqui ver que o professor João nos presenteou com essa conferência. Eu quero agradecer bastante, professor, sua disponibilidade, inclusive também de participar dos debates, né? E eu, em nome das coordenadoras, essa disposição de nos trazer esse elemento, de nos preparar essa conferência. Eu quero só agradecer também a todos os presentes pela paciência que estão aqui nesse clima frio, gelado do ar-condicionado. Eu vejo muita gente aqui se encolhendo por conta dessa temperatura. Segundo João, só no Nordeste é que ele passa frio, porque todo mundo aumenta o ar-condicionado. Muito obrigada. Os trabalhos seguem pela tarde. A nossa chefe cerimonial vai dar informações, é isso? Mas eu quero então, pedir licença para a gente nos retirar aqui desse momento. Nós queríamos agradecer ao professor João e à professora Josefa pela excelente palestra e conferência de abertura. E eu queria convidar as duas alunas, Ingrid, que vai entregar uma lembrança ao professor João, e Catarina Pena, que irá entregar para a professora Josefa. Essa é a parte melhor, viu?
Nós queríamos agradecer a presença de todos e queríamos avisar também que logo mais à tarde, a partir das 14 horas, vai ter os minicursos, certo? Os minicursos eles irão ocorrer no segundo andar desse mesmo prédio. São 6 minicursos, as salas elas estão identificadas na porta com o título. As pessoas que não se inscreveram, elas podem participar também. Nós iremos realizar as inscrições nas salas dos minicursos. Estão todos convidados. Vamos almoçar e até mais.